Eu vou contar uma historinha aqui que aconteceu comigo ano passado. Eu fiz o concurso do SMV, para oficiais temporários, e eu tinha ficado com 98 pontos. De 50 questões, eu tinha errado uma. E eu pensei, poxa, gente, eu tenho boas chances de passar. E aí, por isso, eu não procurei fazer um plano B, sabe? A expectativa estava tão alta de ser aprovado que eu deixei de pensar o que eu faria caso não fosse aprovado no concurso, né? Eu cheguei a me inscrever no CP100 do ano passado, né, no caso esse que eu estou agora, só que a intenção não era fazer o CP100. A ideia era assumir a vaga no SMV, eu ia ter que mudar de estado, a vaga era para Natal, eu ia para Natal, ia ficar aquele ano só me adaptando ao trabalho, né, a nova região, e depois, no caso esse ano, 2021, eu ia começar a estudar a série para o CP100. Acabou que eu não consegui ser aprovado, porque a prova de títulos, o meu concorrente direto tinha doutorado, tinha pós, enfim, tinha 78 pontos de título, e isso acabou me rebaixando para a segunda colocação. Era só uma vaga. Aí eu fiquei sem saber o que fazer na hora, né? Aí eu já tinha me inscrito no CP100, então eu pensei, poxa, eu vou fazer o concurso, né? Eu tinha pouco tempo na época, o concurso seria na primeira quinzena de maio, o resultado final tinha saído meados de abril, então eu teria um mês para me preparar para a primeira fase, né? E aí eu pensei, como que eu posso otimizar esse meu tempo? Como que eu vou conseguir esse direcionamento, né, para conseguir estudar o suficiente para eu passar em um mês na primeira fase? Eu já tinha adquirido o curso do Marinha, ano retrasado, 2019, o curso para a segunda fase, e me agradou muito, então eu pensei em adquirir o curso, no caso, ano passado, para a primeira fase, tanto para a primeira quanto para a Tinha segunda, um mês. se eu passasse. Isso tem um Exatamente. mês. Caraca. Eu tinha um mês para passar. Aí eu comecei a estudar, né? Aí a minha rotina, basicamente, era de tarde, eu estudava só de tarde, eu almoçava meio-dia, e por volta das 1h30 eu começava a estudar para a primeira fase. E ficava até aí umas 5 horas, tirava um intervalo de meia hora, voltava, só que para a segunda fase. Aí ficava até umas 8 horas. A divisão era mais ou menos 60% para a primeira fase e 40% para a segunda. Isso antes da pandemia. Aí, assim que saiu o aviso que o concurso ia ser adiado, eu já mudei isso. Eu coloquei a primeira fase vai ser 40% de foco e a segunda fase seria 60%. Porque a segunda fase vale 80 pontos, né? É a principal parte da nota, né? E a primeira fase vale só 20 pontos. Então, era um mero critério de você ou ia passar ou não ia passar. Sim. Então, Digamos só uma assim. pergunta aqui para a gente entender. Na realidade, não deu certo o seu plano A, e aí você antecipou o seu plano B, na realidade. Foi É isso. exatamente isso, E aí, em um exatamente. mês, você teve a oportunidade de começar a estudar, aí descobriu que ia adiar a prova, você ajustou. Foi. Qual foi a Ajustei. sensação de ter adiado a prova? Até um alívio, digamos assim. Foi um alívio, né? Digamos assim. Eu ia ter mais tempo. Eu estava estimando a prova por volta de agosto, então seria um tempo bom para me preparar, né? Digamos assim. Para quem tinha um mês, foi, foi, foi uma boa notícia, né? Certo. E como é que você dividiu? Volta ali, aí você estava fazendo 60-40. Exatamente. Eu estava dividindo em 60-40 antes, e depois eu passei para 40% a primeira fase e 60% para a segunda. Fiz mais ou menos essa divisão. Aí, para a primeira fase, eu usava o grupo do Telegram. O grupo, por volta das 7 horas da noite, todo dia, de segunda a sexta, eles liberavam 2 questões. E cada semana tinha um assunto específico. Então, Certo. eu usava essa semana não só para fazer essas questões que eles colocavam no grupo, mas para ajustar o meu calendário de estudo. Ou seja, naquela semana, por exemplo, naquela semana de álgebra linear, eu ia estudar tanto a teoria de álgebra, quanto fazer questões da plataforma e também as questões dos desafios diários.
eu ia estudar só aquele assunto naquela semana. E foi assim que eu fui levando essa parte da primeira fase. Você estudava com o quê? Era videoaula que você preferia, material escrito, partia para questões? Eu usava livro. Eu sempre gostei muito de livro. O livro que eu usava para a primeira fase, eu usava 2 livros, na verdade, né? A coleção do Halliday, de física, e a coleção do Sturt, de cálculo. Eu só usava os 2. E aí você, muito, né? Com base em livro, e aí fazia material escrito, resumo no seu caderno. Então, para a primeira fase, eu não acho que seria... Eu não achei interessante fazer resumo, porque era basicamente resolver questão. Você não tinha o que anotar, não tinha muita teoria, sabe? Era mais resolver questão mesmo. Então, era mais prática, né, digamos assim. Sim. Desenferrujar. Desenferrujar, exatamente. Perfeito. Então, a primeira fase foi basicamente aqueles 40% de primeira fase, questões. Exatamente. Eu lia teoria, mas quando eu não conseguia fazer uma questão, só que eu nunca cheguei a fazer um resumo, sabe, da primeira fase. Sim. Mas para a segunda, sim. Perfeito. E aí, na segunda, qual foi a estratégia da segunda fase? Então, na segunda fase, eu tinha 5 livros que eu usava, referências, e a minha estratégia foi, digamos que simples. Eu ia ler um livro, assim, por completo, os pontos principais, e ia fazer resumo do que eu estudava. Eu via as provas antigas, via o que mais caía, e ia pegando esses pontos nos livros, né, nos livros da bibliografia, e ia fazendo um resumo, anotando, né, as coisas mais importantes. Porque o edital é muito grande, né, não tem como você ver tudo, esgotar o conteúdo. Então, o mais adequado seria você ver as provas antigas, como que a banca costuma cobrar os assuntos, e estudar naqueles assuntos, né, em cima dos assuntos que a banca costuma cobrar. Porque, pelo menos na minha área, a banca não costuma modificar tanto, assim, mudar tanto de um ano para o outro. Então, basicamente, você selecionava as matérias prioritárias com base naquilo que mais caía, e em cima daquilo que mais caía, você selecionava nos livros as partes que eles tratavam disso, e aí lia e resumia aquilo que era mais importante. No fundo, você fazia um estudo seletivo, e a sua seleção se dava com base naquilo que mais caía na prova. Exatamente isso. Perfeito.